e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Falem comigo assim: meu Deus, o meu coração está aberto para ouvir a sua palavra. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala! 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 Em nome de Jesus. Queira sentar, a igreja, por favor. Glorificando a Deus com as palmas. As palmas estão fracas, Jesus merece o melhor. Aleluia, Jesus. Mais alegre, igreja. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 35, sobre o dia da vingança de Deus. Eu queria que os irmãos lá prestassem atenção, porque senão Deus não fala com vocês. Na hora que Deus estiver falando na mensagem, é hora de ficarmos calados ouvindo. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio 32, 35, sobre a vingança de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, em todos os tempos, nós já ouvimos falar de grandes reuniões, que homens atraíram grandes multidões em volta de si. Até hoje, o homem que creio eu que atraiu grande multidão em volta dele, acho que foi o Papa João Paulo II, não é? Que atraiu milhões de pessoas em sua volta. Todavia, essas milhões de pessoas que estiveram em sua volta, não dá para se comparar com a grande multidão que estará no dia do juízo final. Vai ser o dia da reunião, em que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 3, a partir do versículo 7, segunda carta do apóstolo Pedro, que é o dia da perdição dos homens ímpios. É o dia, meus queridos irmãos, em que o homem, em que a mulher que não aceitou a Cristo e não subiu com Cristo, eles irão dar contas ao Senhor de tudo que eles fizeram e daquilo que eles deixaram de fazer. A palavra de Deus diz que lá no céu tem o livro da vida e tem também os livros cujas obras estão escritas naqueles livros. E a Bíblia diz que quando o trono branco aparecer lá em cima, diz que a terra vai fugir, o céu irá fugir, mas todavia não haverá lugar para ele se esconder da presença daquele que está sentado no trono. É tão terrível a presença dele que a terra vai fugir naquela hora. E naquele dia, meus irmãos, os homens de todas as épocas, de todos os tempos e lugares, estarão ali, diante do trono branco. Aquele que está sentado no trono, a sua presença é terrível. A presença dele é tão assombrosa que a terra fugiu,
O céu passou como estrondo, disse Pedro, e os elementos ardendo estão sendo desfeitos. Naquele dia dar-se-á, meus irmãos, a ressurreição dos homens ímpios, a ressurreição daqueles que não serviram a Jesus Cristo, é a ressurreição para o dia do juízo final. Diz a Bíblia que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o inferno dará os mortos, a morte dará os mortos que ela matou, e todos terão que comparecer no dia do juízo final. Naquele dia, irmãos, vai estar uma quantidade de pessoas que não quiseram ouvir a palavra de Deus. De um lado eles estarão vendo salvos com o Senhor, e do outro lado os salvos estarão vendo os perdidos diante do trono. É o dia da vingança de Deus. Diz a Bíblia que a taça da ira de Deus está cheia, está fervendo, está transbordando, para Deus derramar sobre a sorte dos ímpios naquele dia. Naquele dia do juízo final, estarão diante de Deus os crentes que roubaram o dízimo do Senhor. No dia do juízo final, eles estarão diante do trono branco. Eles roubaram a Deus e disseram: em que roubamos? Nos dízimos, diz o Senhor. Eles já estão lá, porque diz a Bíblia que os ladrões não herdarão o reino dos céus. E eles já estarão ali diante do trono branco para prestar as contas com Deus. No dia do juízo final, vai estar os efeminados, aqueles que ouviram a palavra de Deus e não se arrependeram dos seus pecados. Eles vão estar ali diante do trono branco para dar conta das obras que eles praticaram. No dia do juízo final, vão estar aquelas crentes que provocaram aborto, mataram uma criança antes de nascer. Elas estarão diante do juízo final para dar conta a Deus do crime que praticou. E não há oportunidade, porque Deus mandou anunciar o arrependimento. E diz a Bíblia que esse evangelho será pregado a toda criatura, e depois virá o fim, diz a palavra de Deus. No dia do juízo final, meus irmãos, vai estar aquelas irmãs crentes, aquelas jovens crentes, aqueles jovens crentes que muitas vezes mentiram para os seus pais, dizendo que vinham para a vigília na igreja e ficaram nas esquinas da rua lá namorando escandalosamente. Eles mentiram para os seus pais, e a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eles estarão diante do trono branco naquele dia. Talvez você mentiu para sua mãe, mentiu para o seu pai, disse: não, nós vamos para a igreja, não passamos a vigília. Mas você passou a vigília na rua com o seu namorado, namorando escandalosamente. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão atentos em todos os lugares. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus tem 7 olhos que anda passeando por toda a terra para vigiar, para observar a vida do povo. Então naquele dia vai estar aquelas irmãs que não deram ouvidos à palavra de Deus, vai estar aqueles jovens que não atenderam o apelo do Espírito Santo. No dia do juízo final, irmãos,
O Senhor vai apresentar para aquelas crentes até o cabelo que elas cortaram. Deus vai apresentar naquele dia lá no livro das obras até o seu cabelo que você cortou, sabendo que a Bíblia não te dá essa permissão. Naquele dia Deus vai apresentar para você e Ele vai te perguntar, diz a Bíblia, que cada um será julgado segundo as suas obras. E Ele vai perguntar a você, Maria, por que foi que você cortou o seu cabelo, sendo que você ouviu a minha palavra dizendo que não pode? Ah, Senhor, eu morava no Rio de Janeiro e lá era muito quente, então o cabelo me atrapalhava muito, aí eu resolvi cortar um pedaço dele. Aí o Senhor vai mostrar para você que o Rio de Janeiro não era quente, mas quente é o lago de fogo, onde você vai, porque não temeu a Deus. Naquele dia, irmãos, no juízo final, vai estar aqueles crentes que adulteram, vai estar aqueles crentes que se prostituem, vai estar os crentes que se masturbam. Eles estão diante do trono branco para dar conta dos seus feitos diante de Deus, nosso Pai. No dia do juízo final vai estar os crentes que preferiram viver a vida de amigados sem se consertar com Deus, mesmo sabendo que estavam em pecado, de adultério, diante de Deus. Eles não quiseram abandonar o seu pecado, eles preferiram continuar no pecado do que obedecer a palavra do Senhor. E naquele dia o Senhor vai te lançar em rosto o seu pecado. Você que tem um coração de pedra, um coração incrédulo, naquele dia Deus te lançará em rosto o teu adultério que você cometeu. No dia do juízo final, irmãos, vai estar os crentes desviados que não se reconciliaram com Deus, e duro juízo haverá para eles, porque eles tiveram conhecimento da verdade e profanaram o sangue do testamento com que eles foram santificados. No dia do juízo final, lá vai estar os crentes desviados que preferiram amar os prazeres do mundo, preferiram mais a praia, preferiram mais a televisão, preferiram mais as vaidades, preferiram mais os carnavais, as festas mundanas. No dia do juízo final, lá está marcado as obras que você praticou, e Deus te julgará conforme as obras que você fez. No dia do juízo final, irmãos, vai estar aquelas moças, aqueles rapazes que gostavam de andar nus pelas ruas da cidade. Lá vai estar aquele povo que gostaram das revistas pornográficas, dos programas mundanos da televisão. Vocês terão que estar diante do juízo de Deus naquele dia. Ah, irmãos, tem tantas coisas que Deus vai apresentar. Há tantas coisas que foram feitas em oculto, foram feitas escondidas. Muitas vezes você pensa que Deus não enxerga. Diz a Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, que os olhos de Deus estão em todo o lugar. Não há lugar que Ele não enxergue, não há lugar que se oculte aos seus olhos. Aleluia! No dia do juízo final vai estar lá aqueles falsos pregadores. Vão estar os pregadores que diziam para a igreja que não tinha problema divorciar e casar novamente. Lá vai estar aqueles pastores que davam um galinho de arruda para os seus crentes. Lá vai estar os pastores que davam um saquinho de azeite para os crentes. Então Deus vai levar isso em conta e vai lançar em rosto a falsidade que eles praticaram. Glória a Deus!
No dia do juízo final, meus irmãos, vai estar todos aqueles que amam e cometem a mentira. No dia do juízo final vai ser o pior dia de toda a história da humanidade. Vai ser o dia, irmãos, em que eles terão um encontro pessoal com Deus. Quantas vezes os homens aqui na terra ignoram que Deus existe, mas Deus está aí, meus irmãos, comprovando a sua existência através de suprir a necessidade do homem. Mas a igreja de Jesus, irmãos, ela tem uma esperança viva. A igreja de Jesus tem uma grande esperança de não enfrentar o juízo final, porque ela vai ser arrebatada, ela vai enfrentar o tribunal de Cristo para receber o galardão pelo trabalho prestado. No dia do juízo final, irmãos, vai estar os pregadores que acoitaram as doutrinas de Jezabel. Lá no livro de Apocalipse, Jesus reclamou dizendo: tem aí aqueles que toleram a Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar o meu povo para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Naquele dia do juízo final, vai estar aqueles crentes que profetizaram a mentira, aqueles crentes que falavam assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não falou. Aqueles crentes que agora estão aí profetizando o casamento, profetizando uma vida farta, profetizando uma vida boa, enquanto Deus não está falando de paz. No dia do juízo final, eles estarão para prestar as suas contas. A imoralidade das igrejas em nossos dias é tão baixa, meus irmãos, que não dá nem para falar a baixeza que eles cometem. Eu me lembro que há poucos dias atrás entrou uma senhora aqui na igreja. Eu não sei se ela está aqui, se ela estiver aqui, ela pode confirmar essas palavras que direi agora. Essa senhora entrou aqui na igreja de mini saia, mini blusa, roupa decotada, brinco na orelha, toda pintada. E ela entrou profetizando, dizendo: meu servo, vim aqui para dar o Espírito Santo. Ela não caminhou até no meio da igreja, ela caiu endemoniada, porque não era Deus falando na boca dela. Glória a Deus! Por que é que isso acontece em nossos dias? É como disse a palavra de Deus, meus irmãos, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E a quem que os demônios vão usar? A boca dos pregadores que não têm o Espírito Santo. E chega ali e coloca aí a falsa doutrina, dizendo que Jesus quer só o coração. É uma mentira do diabo. No dia do juízo final, irmãos, diz a Bíblia que grandes e pequenos estarão lá, ricos e pobres, pretos e brancos, todos estarão no dia do juízo final. Não há como escapar desse dia. Você queira ou não queira, só há uma maneira de você escapar: se você aceitar a Cristo, arrependendo dos seus pecados, deixando as abominações de lado, levando a vida santa. Aí então Jesus te arrebatará antes desse dia, e você estará ao lado do Senhor naquele dia. Glória a Deus! Amém? No dia do juízo final, vai ser um dia grande, muito terrível do Senhor, diz a Bíblia. Aquele dia, disse o profeta Joel, será dia de trevas, trevas e nuvens espessas. Quem escapará desse dia? Alguém pode perguntar: onde vai estar a igreja nesse dia, irmão?
A Bíblia diz que a igreja vai ter um julgamento diferente. A Bíblia diz que a igreja vai entrar no tribunal de Cristo. Para quê? Para receber um galardão pelo trabalho que ela praticou para Jesus. Ela vai ser galardoada, vai ser premiada por aquilo que ela fez para o Senhor. Glória a Deus! E quando for no dia do juízo final, vocês imaginam o tamanho desse trono, hein? Ele é tão grande que o céu teve que passar para ele aparecer. Ele é tão grande que a terra fugiu da presença dele. Então a igreja vai estar com Cristo no trono branco. A igreja. Quem é a igreja? A igreja é composta de um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que não aceita iniquidade, um povo lavado, um povo redimido. Oh, aleluia, meu Deus! Quando João enxergou o trono branco, ele viu a glória da igreja. Ele diz que bem-aventurado e santo os que fazem parte da primeira ressurreição. Quando vai dar a primeira ressurreição? A qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer a primeira ressurreição. Diz a Bíblia que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, servindo a Deus com santidade, em fidelidade, seremos arrebatados a encontrar o Senhor. Glória a Deus! A igreja de Jesus tem uma viva esperança, igreja. Quando Jesus falou para aquele ladrão lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo, significa no mesmo estado que Jesus estiver. Significa onde Cristo está, que aquele homem estaria com ele. E assim, quando a igreja for arrebatada, que Cristo estiver no trono branco, nós estaremos com ele no trono branco também. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aqueles que não aceitaram a Cristo, além de ter que enfrentar o grande trono branco, enquanto estiver aqui na terra terão que sofrer a grande tribulação. A sorte do ímpio é muito triste. O salmista olhou assim pela visão eterna que Deus o deu e disse: eu vi o ímpio crescer e se multiplicar e criar ramas sobre a terra, mas para ser ceifado muito depressa, disse ele. Mas a raiz dos justos, essa ainda florescerá, disse ele. Irmãos, no dia do juízo final, Deus vai pedir conta de muitas coisas para o povo. Há muitas pessoas, eu pessoalmente já ouvi até mesmo pessoas falarem: se eu não subir na primeira ressurreição, eu subirei na segunda. Mas a segunda ressurreição vai ser para o juízo final. Nesta época, os salvos já estarão com o Senhor. Nesta época, os redimidos estarão no trono com o Senhor. E eles vão ressuscitar para quê? Para darem conta do que eles deixaram de fazer e do que eles fizeram. E agora, no presente momento, eu fico olhando a situação, o panorama da humanidade. Isso nos traz uma perplexidade muito grande, em ver que o povo ouve a palavra, mas não quer se arrepender, ouve a pregação, mas não querem aceitar,
são chamados ao arrependimento, mas eles dizem: não, Jesus, fica aí que eu fico aqui. Tudo bem, então você vai ficar na sua situação e nós vamos ficar com Jesus Cristo. Irmãos, igreja do Senhor, a salvação não é de qualquer maneira que se adquire. Quantas vezes você é provado, quantas vezes vem a luta, vem a tribulação, você perde até tudo que você tem, mas você não pode perder a sua esperança em Jesus. Se nós olharmos a Bíblia, o Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, ele descreve a igreja de Esmirna como uma igreja pobre, como uma igreja sofredora, como uma igreja que passa tribulação. Mas ele diz: não temas das coisas que há de padecer, porque eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Quem faz parte da igreja de Cristo? Quem são eles? São aqueles que largaram o cigarro, largaram o adultério, largaram a prostituição, largaram o vício. São aquelas irmãs que largaram a pintura, largaram as minissaias, largaram as calças compridas e andam decentemente agora. São aqueles que largaram a televisão e aceitaram a vontade de Deus. No dia do juízo final, diz o Espírito Santo, que vão estar até os macumbeiros, fazendo os despachos dele nos cemitérios. Lá está registrado as obras que eles praticaram. Eles estarão naquele dia para dar contas do que eles fizeram. No dia do juízo final, diz a Bíblia que os mortos irão ressuscitar com um corpo de perdição, irmãos. Vai ser a reunião mais perdida de todos os tempos. Aqueles que morreram com o pescoço cortado, vai levantar sem cabeça no dia do juízo final. Aqueles que morreram sem uma perna, que não foram salvos, vão ressuscitar faltando ela no dia do juízo final. Aqueles que morreram aleijados com o corpo rasgado no meio, vão ressuscitar dessa maneira. Vai ser a reunião mais terrível. E quem de vocês quer estar nessa reunião? Vocês querem estar diante do trono branco? Porque eu não quero. Eu não quero. Eu tenho a esperança, eu quero estar em cima do trono, ao lado do meu Salvador, ao lado do meu Jesus, ao lado do eterno Deus. A abominação que eles praticaram. Alguém pode até perguntar: mas que sétima abominação é essa? Diz a Bíblia lá em Provérbios que a sétima abominação são aqueles que semeiam contenda entre os irmãos da igreja. Há 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a sétima sua alma abomina. Irmãos que têm a língua falsa, preferem mentira e semeiam contenda entre os irmãos. E será que você não está nessa situação? Será que você não é um crente contendeiro? Um crente mentiroso? Um crente que fica aí fazendo contenda entre os irmãos, jogando um contra o outro, aquele contra aquele, aquela contra aquela? Deus te julgará! Eu não posso deixar de dizer para a igreja lembrar de São Mateus 12:37. 12:37 diz a Bíblia que por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Naquele dia nós, irmãos obreiros,
que não pregamos a doutrina de Jesus Cristo, nós iremos dar conta a Deus se nós não tivermos pregado a palavra dele. Que Deus não manda nós pegarmos a palavra para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para transmitir o conselho de Deus para a igreja. Quem ouvir ouça, quem deixar de ouvir deixe. Glória a Deus! Lá em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 27, Deus está dizendo: quem ouvir ouça, quem deixar de ouvir deixe. Não importa, tem que pregar. Talvez a palavra vai dizer para você, minha irmã, largar o seu mundanismo, largar as suas falsidades, as suas mentiras. Talvez a palavra está batendo em você, mas diz a Bíblia que vós sois repreendidos pelo Senhor para não serem condenados com o mundo. Oh, aleluia, meu Deus! No dia do juízo final, quando o Senhor começar a abrir os livros, lá vai estar registrado lá que havia muitos irmãos que estavam lá com os guarda-roupas entupidos de roupas, e que você viu o seu irmão padecendo nudez e você não teve coragem de vestir ele. Ele disse: eu estava nu e me vestistes. No dia do juízo final, o Senhor vai olhar para muitos irmãos que estavam com a sua palavra na mão e desprezaram o que nela está escrito. No dia do juízo final, irmã, se você sustentar na fé, talvez o seu esposo está brigando com você, talvez sua mulher briga contigo, talvez ele bate em você, talvez vocês brigam em casa. Você tem que perseverar, ser fiel a Deus na fé em Jesus Cristo. E no dia do juízo final, o seu esposo ou a sua esposa vai ficar admirado quando enxergar você sentado ao lado de Jesus. E naquela hora ele vai estar com a consciência no lugar, a sua consciência vai estar normal. E ele vai dizer: Jesus, eu queria estar aí junto com a minha esposa, que fez a sua vontade. Mas não, tarde demais. O arrependimento é agora, antes que venha o arrebatamento. Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça! No dia do juízo final, irmãos, vai ser o último dia da história dos homens ímpios. Diz a Bíblia que o inferno, a morte, Satanás, o diabo, a besta, o falso profeta, os demônios e todos aqueles que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, onde é a segunda morte. O dia do juízo final é o último dia em que Deus estará em contato com os ímpios. Porque naquele dia, se o juízo final vai ser no ar, o lago de fogo vai estar lá embaixo. E de acordo com que cada um for sendo julgado, ele simplesmente vai perder a força de Deus de ficar ali e vai descer do lago de fogo. Imaginem vocês, irmãos, que esse lago diz que é fogo e enxofre. Você sabe por que foi que Deus queimou os moradores de Sodoma com fogo e enxofre? Porque o enxofre faz o fogo aquecer 7 vezes mais. Então fica mais aquecido, fica mais quente. Só que no lago de fogo
Diz a Bíblia que o fogo lá naquele lago vai ser escuro. Não vai ser um fogo que produz luz como os outros aqui. Porque a luz é Cristo. E os que estão sem Cristo padecerão a eterna perdição nas trevas. Luz do Senhor por toda a eternidade sem fim. Oh, aleluia! Glória a Deus! Alguém pode até mesmo dizer: irmão, como é que eu faço para mim não ir para o lago de fogo? Como é que eu faço para não estar diante do trono branco? Faça o que a Bíblia manda. Mas o que a Bíblia manda? A Bíblia manda você fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? É que você conheça Jesus Cristo como Salvador, como aquele que te perdoa. Aleluia, meu Deus! Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que o homem seja condenado. Por isso Deus preparou um escape para o homem. E esse escape está na vida do homem e da mulher quando eles aceitam a Jesus. Então diz a Bíblia que os seus pecados são perdoados. Eu me lembro, irmãos, que a Bíblia diz que para o crente fiel não haverá julgamento. Lá em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia diz no versículo 1: portanto agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está em Jesus Cristo, então não precisa estar diante do trono branco. Não haverá julgamento para você, mas há uma viva esperança de viver eternamente como o Senhor está vivo. Amém, Jesus. Irmãos, as horas não permitem mais. Eu quero perguntar uma coisa aqui: vocês querem estar diante do trono branco ou estar no trono branco? Hein, meus irmãos? Vocês querem estar junto com Jesus no trono ou quer estar sem Ele diante do trono? Quem quer estar junto com Jesus? Você precisa ter só uma coisa: o seu nome no livro da vida. Você já tem? Quem aqui que não tem ainda o seu nome no livro da vida? Ninguém? Será que todos têm? Diz a Bíblia que pelo fruto se conhece o quê? Árvore. Muito bem, né? Quem aqui, irmãos, que não é crente? Levante a sua mão. Vocês querem ser julgados por Deus ou querem ser perdoados por Ele? Hein? Todas as pessoas que não são crentes, se vocês quiserem o perdão de Deus, sai do seu lugar e venha aqui na frente agora. Venha, depressa. Sai do seu lugar, venha aqui que Deus tem o perdão para te dar. Venha, moço, venha. Todos vocês que não são crentes, Jesus quer dar o perdão para vocês. Venha, meus irmãos, venha. Venha, senhores, venha. Deixa, moço, por favor, fica aí. Deixa. Nós chegamos aqui, fizemos talvez diferente, né? Fica aqui, chega mais para cá, moço. Vem cá, você também, moço. Chega para cá, senhora. Vem cá, moço, você também. Olha aqui. Se vocês, irmãos, o crente que botar o pé fora daquela porta, porque o Espírito de Deus não está na vida dele. Avisa para esses irmãos aí que estão saindo, irmãos. Diz a eles que o Espírito Santo não está na vida deles. Pode falar em nome de Jesus. Porque o crente que tem o Espírito Santo, ele não sai da casa de Deus enquanto não receber a completa, perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Se vocês forem fiéis a Deus, vocês não vão estar para ser julgados. Estarão junto com Jesus. Onde tem mais pessoas que não são crentes,
Vocês querem o perdão de Deus? Escolhe o que vocês querem. Se você não quiser o perdão de Deus, você vai ficar aí tomando chope, fumando, bebendo, adulterando, prostituindo, até que o diabo mate você. E quando o diabo te matar, você vai ter que dar conta do juízo imediatamente. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse juízo imediato é a separação de lugares. Onde estão as pessoas desviadas? Onde estão os desviados? Vocês querem estar aqui agora ou querem estar diante do trono naquele dia? Escolhe o que vocês querem, porque vocês já conhecem a vontade de Deus. Onde estão os desviados? Escolhe! Escolhe agora o que você quer. Ou você esteja diante de Jesus recebendo perdão, ou você vai estar sendo julgado naquele dia. Onde estão as pessoas desviadas? Irmãos, eu vejo que o diabo está colocando a dureza no coração de muitas pessoas aqui. Essa dureza que o diabo coloca para você não se render à vontade de Deus, é porque o diabo quer te destruir. E cada vez que você rejeita Cristo, você está provocando a ira de Deus. Até hoje alguém tem perguntado qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É rejeitar a Cristo como Salvador. Todo pecado ao homem é perdoado, mas o homem que rejeita a Cristo não tem perdão. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O homem rejeita a Cristo, ele pode ser perdoado? Não. Então este é o maior pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Fizeram agravo ao Espírito, pisaram no sangue com que foi santificado. Agora só resta o juízo, porque não se arrependeram. Viu? Tem mais alguém aqui, irmãos, que quer tomar uma decisão com Deus? Depressa, porque eu não sei o que pode acontecer daqui a pouco, né? Pode ser que daqui a pouco venha aí o arrebatamento. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora com Jesus. E eu estou chamando vocês para aceitarem a Cristo. Deixa eu ler para vocês aqui. Tem irmãos que estão querendo ler esta palavra que eu disse agora, né? Hebreus capítulo 28. Eu não vou ler não, deixa o presbítero Campos ler aqui. Capítulo 10, versículo 28 e 29. Leia. Diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós? Será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem rejeita Cristo está pisando o sangue do testamento com que foi santificado. E quem pisar o sangue do testamento fez agravo ao Espírito da graça. E quem faz agravo ao Espírito Santo da graça, qual é o maior castigo você julga que é merecedor? Agora, quando o homem diz, não, eu aceito a Cristo e arrependido está, aí então o Espírito perdoa. Mas aquele que rejeita a Cristo, não há perdão para ele.